Alice, mostra aí pra mim. Olá, tudo bem com vocês? Resolvi vir aqui conversar um pouquinho sobre leitura, sobre desafios, sobre trabalho, sobre a importância, né, de a gente tentar tirar um tempinho para nós, né? Não só viver nessa correria do dia a dia. Então, como estão as leituras, né, de vocês? Como está a vida? Escrever nos comentários. Tô tentando, né, buscar melhorar, né, a mim mesma, a minha personalidade. Tô lendo muito sobre crescimento pessoal. Eu acho que eu tinha um pouco de preconceito sobre esses livros de crescimento pessoal. Achava que era tudo autoajuda e era tudo bobeira para vender livro. Mas realmente eu acho que não é só isso. Né? Tem muito livro sim que tá ali, que querem me ler, mas tem muito livro bom, viu? Muito livro bom. Que eu estou gostando muito, tá fazendo eu pensar muito. Né? Então nós precisamos aí pensar assim, quais tipos de livros eu preciso ler, quais tipos de livro são importantes para mim, para o meu crescimento, para minha vida. Então é isso, vamos bater um papinho aí. Vem pra Nárnia. Então é isso, né? Até o título do meu canal, né? Vem pra Nárnia. O que é ir pra Nárnia? É a gente sair um pouquinho, né? Dessa realidade aqui, dessa loucura, dessa correria e olhar um pouquinho para dentro, não é? Entrar no guarda-roupa e ir para outro lugar, entrar no nosso coração, no nosso interior, pensar um pouquinho como a gente está analisando a nossa vida, como a gente está vivendo. Eu tive alguns problemas aí, né, durante esses últimos anos que eu me afastei aí do canal e me separei, né, tava dentro de um relacionamento abusivo. Entre esses acontecimentos, meu pai teve AVC, a minha mãe também ficou doente. Tive que me afastar do trabalho para cuidar do meu pai. Voltei para o trabalho, continuo cuidando do meu pai. Então, várias coisas que faz a gente pensar, parar um pouquinho e pensar em si, né? Também um pouquinho. Sou muito católica, sou muito cristã, mas às vezes acontecem algumas coisas que as pessoas não entendem, né? Que a respeito, por exemplo, do divórcio, servir não é você esquecer de você mesmo. Nós temos que ter personalidade, uma coisa que eu estava perdendo, ter personalidade. Como é importante a gente ter nossa personalidade, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Qual foi a última vez que você pensou nisso? Será que tudo que eu estou fazendo aqui de um ano para cá, tem alguma coisa que eu estou fazendo porque eu gosto? Ou estou no automático? Né? Então, muitos livros me fizeram pensar nisso. A minha vida, tudo que eu passei me fez pensar nisso. Eu já não sabia quem eu era, eu já tinha perdido minha personalidade. E a gente precisa melhorar, né? E melhorando, buscando, estudando, trabalhando, vivendo, se reinventando, se ressignificando, buscando, indo atrás de dinheiro para poder colocar alimento em casa quando falta, vendo que várias pessoas dependem de você, mas não deixando, não se esquecendo, a gente não pode se esquecer. E eu acabei me esquecendo por um tempo. Teve a pandemia também, mexeu com muita gente. E os livros de crescimento pessoal me fizeram pensar em muitas coisas importantes, né? Superação, em saber me entender, saber lidar com a minha ansiedade, saber lidar com os meus erros, saber perdoar, saber
pedir perdão, saber que eu não posso me cobrar em ser super heroína, como as pessoas falam, nossa, mas você é uma super heroína, você é corajosa. Nem sempre. Nem sempre a gente é corajoso. A gente quer ser, mas a gente também precisa, às vezes, de um ombro. Às vezes também a gente precisa de um abraço. Não só dar o abraço, não só dar o ombro, não só cuidar, cuidar, cuidar. A gente também precisa ser cuidado de vez em quando. Até por um especialista, né? Até por um psicólogo, por um psiquiatra, por que não? A gente precisa. Então, eu quero conversar com vocês, principalmente as mães, né? As mães, as esposas, a gente corre tanto atrás de tudo. Os filhos que têm pais que precisam também de cuidados, às vezes a gente corre tanto atrás de tudo, 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 e a gente esquece de nós. E tem uma hora que mesmo a gente não querendo, o nosso corpo vai mostrar que, opa, peraí, não tô mais dando conta. Dá um tempo. Então eu tive que aprender assim, pela dor. Né? Então, vem aqui abrir um pouco meu coração com vocês, mostrar que a gente pode sim melhorar, pode se superar, e as coisas podem melhorar sim. A gente também não pode esquecer de nós, né? E uma coisa que um padre me disse: você precisa ter a sua dignidade. Primeiro a sua dignidade. Isso é importante. A gente tem que nos amar para amar o próximo. Jesus falou, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que a gente vai amar o próximo se a gente não ama a nós mesmos? A gente tem que se amar, né? Para poder estar bem conosco, para poder também fazer o bem para o próximo. Mas a gente precisa ter a nossa dignidade. Então, assim, foram tempos difíceis, mas que, nossa, foram tempos que foram necessários para eu crescer. E os livros me ajudaram muito. Os livros estiveram sempre comigo, né? Escrevi bastante antes, mas depois parei de escrever. Estou aqui pensando em voltar a escrever. Mas os meus livros estão aí, graças a Deus, não posso esquecê-los. Eu acabei esquecendo um pouquinho, deixando meus livros um pouquinho de lado, os meus filhinhos aí de papel. Eu não posso, né? Eu tenho que voltar a fazer o que eu gosto. Faça alguma coisa que você gosta, faça um hobby, né? Leitura, crochê também, que eu amo. Desenhar, pintar, faz algum trabalho manual, faça alguma coisa, tenha um tempo para si mesmo. A gente precisa de ter um tempo para nós mesmos. Então, assim, o que eu aprendi muito com o livro de crescimento pessoal é isso, né? Saber se entender, para poder entender o outro, saber o que eu gosto, saber o que eu não gosto. E para tentar melhorar também, estar bem comigo para poder estar bem com o outro. E os livros, claro, os livros cristãos, que sempre eu leio e sempre me ajudam muito, sempre me amparando, porque se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. Então, assim, leiam livros cristãos, livros que falem de Deus, que falam que existe uma transcendência, que existe algo maior do que nós, porque não é só nós, gente, a gente aqui tá de passagem, nada é nosso, tudo aqui vai passar. Então a gente tem que deixar o quê? Deixar rastro, né? Como disse o José Maria Escrivá, deixa rastro, deixar o nosso legado, o que a gente fez de bom, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos alunos, para quem conviveu conosco, o que essas pessoas vão falar sobre nós. Eles precisam ter aprendido alguma coisa conosco, nem que seja por um exemplo, não precisa falar, mas de um bom exemplo, de alguma coisinha, algum amor que você deu para essa pessoa, se sentiu aconchegado, se sentiu amado, ou até uma bronca que você deu por amor. Então, assim, você tem que deixar isso, esse é seu legado, né? Deixar algum rastro. Então, os livros de crescimento, então essas vertentes, né? Livro de crescimento pessoal, livro espiritual, que me ajuda muito, muito mesmo. Queria falar dos tipos de livros que eu leio, né? Mas os trabalhos manuais realmente são muito importantes, gente, muito importante. Exercício físico também é muito importante. Livros profundos que falam de educação, para mexer com o seu intelectual, né? Que faça você se instruir em alguma coisa. São livros muito bons também, que você vai precisar se debruçar sobre ele. Não vai precisar, você não vai conseguir só ler ele assim, de cabo a rabo, sem parar para pensar. Apesar de todos os livros a gente tem que parar um pouco para analisar, mas esses livros mais profundos, sabe? Que a gente para e analisa. De filósofos, né, educadores, livros importantes. Livros, e também precisa daquele livro que te distraia, um livro que te distraia, que faça você realmente ir para Nárnia, que para mim, um dos que eu mais amo é a Agatha Christie, né, histórias assim que faz você realmente
esquecer da vida, você vai ali se transportar para aquela história, você vai parar um pouquinho de pensar nos seus problemas e pensar naquela história. Então, eu acho que são livros importantes. E leia com seus filhos. Você que é mãe e você que é responsável por alguém, por alguma criança, né? Que é tão bom a gente ter criança por perto. Leia um livro com seu filho por mês, com seu adolescente, com seu jovem. Isso é muito bom, muito bom. A gente lê também livros de histórias infanto-juvenis. É muito bom, eu gosto muito, eu amo, né? Já trabalho com isso. Então, são assim dicas para vocês. Leiam, leiam vários tipos de livros. Vê o que gosta mais. Eu gosto de romance policial, mas vê o que você gosta mais, né? Você gosta de, sei lá, drama, comédia, fantasia, aventura, livros antigos de época, livros gregos, livros de história de mitos. Tem tantos livros, né, que a gente pode ler. Até terror, né? Tem gente que gosta também. Te distraiu? Não é uma coisa que vai ferir sua fé? Leia, leia. E tente passar para as pessoas, passe o máximo que você puder, né, de tentar conviver mais com as pessoas. O celular tira tanto essa convivência. Às vezes a gente está até numa lanchonete, a gente para olhar, as pessoas não estão nem conversando. A gente vê ali crianças querendo conversar com seus pais, com seus avós, e os pais estão ali no celular. Gente, nem na hora de comer uma lanchonete, né, que seria um momento prazeroso, você consegue largar o seu celular e mandar ele também largar para poder conversar, né? Tenham momentos de conversa com seus filhos, dialoguem com seus filhos. Vamos pegar a mesa da nossa casa é o altar da nossa casa. Vamos pegar a mesa, tira o celular, não pega o celular na hora do almoço, na hora da janta, pelo menos no final de semana, um momento que vocês podem se reunir juntos. Crie esse momento, faz uma coisa gostosa, uma comida gostosa, vamos sentar para conversar, sem celular. Sábado à noite, sei lá, um dia, vamos pegar, vamos jogar, vamos fazer um jogo, vamos fazer alguma brincadeira entre nós mesmos, vamos descobrir quem é essa pessoa. Eu vou dar 3 elogios para essa pessoa e vamos descobrir quem é. Ou vamos descobrir, fazer um jogo de carta, um jogo de tabuleiro. Vamos desenhar, vamos fazer alguma coisa, gente. Faça alguma coisa com essa família. Tenha essa convivência. É muito importante. Então, assim, quis abrir aqui meu coração para vocês nesse vídeo e, por favor, né? Tenham mais tolerância uns com os outros, tenham mais conversa, mais diálogo. A gente vê um mundo tão difícil. Vamos tentar fazer a diferença, né? Vamos tentar fazer a diferença tentar fazer a diferença na nossa família, no meio que nós vivemos, no nosso trabalho, com os nossos alunos, quem é professor como eu. Como é difícil, né? Como é difícil ensiná-los a lidar um com o outro. Mais difícil que você ensinar uma matéria é você ensinar como lidar um com o outro. E como é difícil a gente também lidar com as diferenças. Então vamos tentar, né? A gente precisa. A gente, agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está na época da quaresma, a época de a gente olhar, analisar a nossa vida e tentar ver o que a gente pode melhorar. Eu sei que é não fácil, também não sou perfeita, tenho muitos erros e preciso melhorar. Por isso que a gente precisa se instruir, precisa a cada dia buscar, ver, analisar, fazer um exame de consciência e ver que a gente nunca vai agradar todo mundo, né, gente? A gente vê aí no meio, na internet, nas redes sociais, que ninguém nunca agrada a todo mundo. Se você reza, você não agrada. Se você não reza, você não agrada. Se você busca fazer o que é certo, você não agrada. Se você faz um erro, você já também é acusado. Então, no mundo que é tão assim, tão intolerante, né? Vamos tentar buscar, né? Olhar para nós mesmos, tentar não ficar tão preocupado com o que as pessoas pensam, senão a gente não faz nada na vida. A gente tem que ter uma autoestima. Para eu estar aqui nesse vídeo também, eu tenho que ter uma autoestima e saber que não vou agradar todo mundo. A gente não agrada todo mundo. Mas a gente tem que agradar a Deus e a gente tem que tentar buscar fazer o que é certo sempre. Mesmo errando, mas temos sempre que parar, analisar e tentar melhorar a cada dia esse presente que Deus nos dá. Então é isso, leiam livro de crescimento pessoal, livro de espiritual, livro intelectual, livro de literatura para poder ficar mais leve a vida. É isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Façam aí seus trabalhos manuais, escrevam se vocês gostam, façam tricô, crochê, pintura, artesanato, escultura, o que vocês quiserem. Façam alguma coisa que vocês gostem,
que vocês possam deixar aliviar a sua mente para não ficar tão estressada, né, com os deveres do dia a dia. Eu sei que são importantes, mas que nós precisamos também ter um tempo para nós, né? Crie uma rotina para aliviar um pouco mais a tensão, para poder ficar um pouco mais seguro, mas a vida é feita de imprevistos, né? E a gente não está nunca esperando por esses imprevistos, mas sejamos fortalecidos aí para que a gente, quando aconteçam os imprevistos, a gente consiga lidar com eles da melhor maneira, tá bom? Então é isso, fiquem bem e espero que vocês também, que eu tenha contribuído um pouquinho aí com essa conversa, nessa conversa que eu estou tendo com vocês. E o dia a dia assim, né? Ah, eu não consigo ler, minha vista tá ruim. Escute o livro, escute. Põe ali, como eu mostrei ali, uma tela de som de praia. Põe um som de lo-fi. Use a tela para isso, só para colocar um sonzinho de fundo, para você poder se concentrar mais e vai ler. Vai conviver com seus animais, com seus filhos. E aproveitem o momento. Espero que vocês tenham gostado. Escreva nos comentários quais sugestões vocês dão também, para que a gente tenha uma vida mais plena e uma vida mais leve, ok? Fiquem com Deus. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.